Olá, pessoal! Estamos começando mais um episódio do InVips Podcast, o espaço onde refletimos sobre os desafios e caminhos da segurança pública no Brasil. Eu sou Luiz Fábio Paiva e convido você a me acompanhar nessa conversa. Hoje o nosso tema é Experiências de Punição, Cidadania e Juventudes. A nossa convidada começou sua carreira na Universidade de Brasília, onde ela fez a sua graduação em Ciências Sociais. Depois seguiu para a Universidade de São Paulo, onde se tornou mestre e doutora em Sociologia. Hoje é professora associada do Departamento de Ciências Sociais da Universidade Federal de São Paulo, Unifesp, onde também coordena o grupo de pesquisa sobre cidadania, violência e administração da justiça, o CIVAS da Unifesp. É também pesquisadora do grupo de pesquisa sobre violência e administração de conflitos, o GEVAC da UFSCar, que integra o Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia, Instituto de Estudos Comparados em Administração Institucional de Conflitos, o INEAC, e membro do grupo de pesquisa sobre governo, ética e subjetividades, o GES. Entre 2017 e 2018, foi pesquisadora visitante no King's Brasil Institute do King's College London e no Instituto de Criminologia da Universidade de Cambridge, onde vivenciou experiências que ampliaram ainda mais o alcance e a densidade de seu olhar sociológico, com apoio da FAPESP. Ao longo dos anos, ela tem se dedicado a investigar temas cruciais para o presente e o futuro do país: violência juvenil, justiça socioeducativa, alternativas penais, resolução de conflitos e violência urbana. Sua pesquisa é, acima de tudo, um compromisso com os que vivem às margens e com a construção de uma sociedade mais justa e democrática. Nossa convidada é também integrante do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia, Violência, Poder e Segurança Pública, o InVips. Hoje nós temos a alegria de receber aqui a professora Liana de Paula. Seja muito bem-vinda, Liana. Obrigada, Luiz Fábio. Queria agradecer aí o convite da equipe do InVips, do LEVE, para estar aqui participando com vocês e podendo gravar esse episódio. Muito obrigado por estar aqui com a gente, Liana. O Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia, Violência, Poder e Segurança Pública, o InVips, é uma iniciativa que nasce do programa INCT do CNPq, reunindo 15 grupos de pesquisa de referência na área de estudos sobre violência, crime e segurança pública, com presença em 10 estados do Brasil. O grande objetivo do InVips é compreender como a violência e o crime impactam a sociedade brasileira, suas instituições e sua cultura. Para isso, o Instituto aposta na articulação entre pesquisa, ensino e extensão, promovendo o intercâmbio entre diferentes grupos e territórios. A ideia é construir uma ampla rede de pesquisadores e pesquisadoras capazes de produzir dados robustos, análises consistentes e ferramentas que fortaleçam tanto a ciência quanto as políticas públicas. O InVips busca contribuir diretamente para o desenvolvimento tecnológico, a formação de profissionais qualificados e a promoção de uma segurança pública comprometida com a justiça e os direitos humanos. Bem, e Liana, a gente vai iniciar agora então a nossa conversa, o nosso papo, né? E a gente queria começar pedindo que você falasse um pouco da sua trajetória, né? Da sua trajetória acadêmica, como é que surgiu esse interesse pela temática da violência e da juventude no teu trabalho? Olha, Luiz Fábio, é impossível falar sobre como surgiu esse tema sem dar também uma nota pessoal, né? Porque, como eu sempre falo para os meus alunos, para os meus orientandos, né, os nossos temas de pesquisa sempre dialogam com coisas que são pessoalmente importantes ou interessantes para nós, né, que nos marcam de alguma forma. Eu sempre falo que o tema de pesquisa tem que fazer sentido, né, para quem está pesquisando. Então, o tema da violência e principalmente o tema da justiça, da administração de conflitos, né, que eu acho que são temas centrais na minha carreira e nos meus estudos, são temas que fazem parte da minha vida, assim, desde, sei lá, a adolescência, mais ou menos, porque minha mãe é membro do Ministério Público
e quando eu era adolescente, ela era titular de vara criminal. Então, eu passei a adolescência lendo processos criminais, né? Então, assim, eu já tinha esse treino, né? Ela levava processos para casa para estudar, para ler, para preparar, enfim. Um Né? A jeito muito legal, manifestação. né, Liana, de viver essa adolescência. Né? E às vezes ela falava, não é para mexer no processo que eu trouxe, porque tem fotos, é feio, não é para você ver. Aí quando ela não estava vendo, eu ia lá correndo olhar o processo, né? Então assim, aguçava ainda mais a minha curiosidade. Então, de certa forma, eu fui desenvolvendo esse interesse pelo tema, né, de violência e administração da justiça, administração de conflitos, já dentro de casa, lendo processos criminais. E na graduação, quando surgiu a possibilidade de fazer o PIBIC, né, um programa institucional de bolsas de iniciação científica, eu queria fazer sobre o sistema prisional, mas eu tinha uma colega, né, a Bruna Gatti, e nós duas queríamos fazer o projeto juntas, e o Carlos Benedito de Campos Martins, o Carlos Benedito Martins foi nosso orientador de PIBIC, né, e eu sou eternamente grata ao Carlos, ele foi muito fundamental na minha formação de base, e ele foi muito generoso, assim. Eu e a Bruna chegamos para ele, dissemos que nós gostaríamos de mandar um projeto para o PIBIC, então ele nos acolheu, sentou com a gente, escreveu o projeto juntas, a gente aprendeu, assim, na prática, né, como é escrever um projeto de pesquisa, porque ele sentou na frente do computador, a gente fez várias reuniões com ele, foi uma correria, né, porque sempre é em cima do prazo, mas deu tudo certo, e a gente foi sentando com ele, e ele foi escrevendo e mostrando pra gente, né, como é que se escreve um projeto de pesquisa, aí ele escrevendo, olha, esse tema, a gente tem que olhar tal autor, pega aquele livro para mim na estante, vamos olhar o que a gente pode citar, porque esse autor tem que ser citado, quando a gente está trabalhando esse tempo, então, assim, foi uma experiência fantástica que eu tive na graduação, mas, na época, minha colega, né, a Bruna, ela tinha interesse por estudar jovens, né, por estudar o sistema socioeducativo, e eu preferi o sistema prisional, mas ali a gente conversou e ela me convenceu, então foi por acaso, nas escolhas da vida, né, assim, e nas negociações, né, de temas de pesquisa, que eu comecei estudando o sistema socioeducativo e fiquei, né, eu acabei ficando no tema. Depois do PIBIC, eu fiz, né, o trabalho de conclusão de curso, também sobre, né, unidade de atendimento socioeducativo em Brasília, né, eu fiz a graduação na UNB, então eu estudei na época o CAGE, que era o Centro de Atendimento Juvenil Especializado, que eu acho que hoje foi fechado e demolido. Ele era no final da Asa Norte, em Brasília. Eu acho que ele foi fechado e demolido já. E aí, quando eu vim para São Paulo, eu mantive, né, o tema, e aí vim estudar, na época, a FEBEM. E quando eu estava terminando a graduação, e depois, né, me preparando, enfim, para o mestrado, o tema da FEBEM ele era um tema bastante importante, porque foi o período daquelas mega rebeliões, né, na FEBEM, que estavam direto nas notícias de jornais, não sei se vocês vão lembrar, né, eu me formei em 2000, então eu estava no final da graduação, no final dos anos 90, né, então foi aquela época em que houve rebeliões gigantescas na FEBEM, eu acho que uma delas, inclusive, destruiu o complexo de imigrantes, o complexo que ficava na rodovia dos imigrantes, enfim, né, tinha muita cena de meninos no telhado, com o rosto coberto, né, ameaçando outros meninos, ameaçando funcionários, enfim, eram cenas muito marcantes ali do final dos anos 90, então quando eu vim para São Paulo, eu queria continuar o tema e entender um pouco melhor, né, então FEBEM de São Paulo. E aí é isso, né? Eu fiquei no tema, eu tive bastante dificuldade aqui em São Paulo para abrir o campo, né, de estudos, enfim, quando você não é, né, do lugar, até você começar a fazer contatos, conhecer as pessoas, conseguir conversar com as pessoas para abrir portas, né? Isso demora um tempo, né? Então Você não tinha contato com o São Paulo antes, Liana? Você veio da graduação para o mestrado, não é isso?
não tinha contato. Quando eu falei que eu queria fazer mestrado em São Paulo, o Carlos Benedito me indicou algumas pessoas que ele conhecia. Aí eu vim para São Paulo antes da seleção da USP, né? E para conversar, assim, eu acho que eu marquei uma reunião e vim conversar com a Maria Helena, que me orientou no mestrado e no doutorado. E ela falou para mim, bom, se você passar, eu te oriento. Né, eu vim me apresentar e apresentar o projeto, dizer que, né, que eu ia indicá-la, enfim, né, se ela topava e tal. Aí a única questão que ela colocou para mim foi: se você passar no processo seletivo, Um te detalhe, oriento. um detalhe. E aí firmamos essa parceria. A Maria Helena é estudiosa, né, entre outros, da questão da juventude, né? Então acho que isso também ajudou um pouco a aprofundar, né, a discussão de violência e punição bem focada em relação aos jovens, né? Tanto é que meu mestrado foi sobre um tema que é, assim, bastante caro, a sociologia clássica, né, que é a questão da socialização, ou seja, uma discussão de como entender o papel dessas instituições em um contexto em que a socialização é compartilhada, né, entre várias instituições, e que, portanto, essa é uma das instituições possíveis, né, que compõem a socialização, que são, né, as instituições de internação, enfim, de adolescentes, e como isso tensiona o tempo inteiro a relação com as famílias, né? Então, meu mestrado foi sobre como a gente pode entender o papel do Estado e das medidas socioeducativas na socialização dos jovens a partir do seu tensionamento com as famílias, né? Porque parece muito bonito no ECA, né? Que a garantia de direitos, enfim, das crianças e dos adolescentes, é papel da família, da sociedade e do Estado, né? E, na verdade, as relações ficam muito quase que diretas, né, entre as famílias e o Estado. Então, foi um pouco isso que eu explorei no mestrado. E aí, no doutorado, eu acabei indo para as medidas em meio aberto, que eram menos estudadas, né? Porque todo mundo fica focado nas medidas, né, de internação, enfim, privação de liberdade, né? E se estuda muito menos o meio aberto. Embora o discurso seja, temos que, entre os operadores, né, o discurso temos que priorizar o meio aberto. Só que se você vai no documento que criou o SINASE, ou na própria lei do SINASE, né, muito se fala sobre internação, sobre privação de liberdade, se fala menos sobre o meio aberto. E muitas vezes os pesquisadores acabam, entre aspas, caindo nessa armadilha do campo na sua discussão política dos operadores, né? Acabam repetindo, né, que é importante pensar alternativas à privação de liberdade, mas estudam muito menos, né? E o meio aberto, que são a liberdade assistida e a prestação de serviço à comunidade, são de 2 a 3 vezes maior que a internação. Quantitativamente tem muito mais adolescente em meio aberto, muito mais, né, o dobro ou o triplo, do que adolescente internado, entendeu? Então, acho que é uma coisa que a gente realmente precisava estudar um pouco melhor. E aí a discussão do projeto que eu estou agora, né, dos anos 90 até meados de 2010, da década de 2010, a gente viu esse sistema expandindo. Por quê? Com o Estatuto da Criança e do Adolescente, a proposta é que se substituísse a internação pelas medidas em meio aberto. Mas o que aconteceu de fato, dos anos 90 até meados de 2010, foi uma ampliação enorme do sistema socioeducativo, porque a internação continuou sendo muito aplicada e crescendo, e além disso, o meio aberto explodiu, né? Foi enorme. E é muito interessante porque essas questões colocam, né, o tema que é muito presente no teu trabalho, da justiça juvenil. Né? Como é que você foi discutindo isso para o campo da segurança pública, para a própria formação do Estado brasileiro, e como é que o teu trabalho foi te ajudando a entender esse fenômeno que eu creio é um dos problemas, talvez, um dos grandes problemas do sistema de justiça, até porque muitas vezes esse sistema de justiça para os jovens, ele é muito mais preenchido por arbitrariedades, né, do que o próprio sistema
de justiça para os adultos. Como é que o teu trabalho ele percorreu e você vê isso hoje como um dos desafios, né, talvez um dos grandes desafios da segurança e da justiça no país? Então, eu costumava, né, também acreditar que, claro, existe, né, uma característica da justiça juvenil, né, que a gente pontuou muito no Brasil, que é a sua informalidade, né, que o Estatuto da Criança e Adolescente, de alguma forma, procurou enfrentar, né, essas questões, trazendo uma série de garantias e direitos aos adolescentes, quando os anteriores códigos de menores tinham muito mais zonas cinzentas, né? Assim, era muito menos claro, de alguma forma, sobre como essas questões seriam interpretadas. Quer dizer, se tinha, né, no Código de Menores de 79, o menor em situação irregular, que podia ser tudo, né? Mas, na verdade, se traduzia como o Estado se arvorar o direito de intervir de forma direta e rompendo, né, com os vínculos familiares, quando julgasse que a família não tinha capacidade para educar e socializar os seus filhos, né? Então, a situação irregular era isso, né? Era assim, essa família é pobre, essa família está, entre aspas, desestruturada, e as coisas sempre articuladas, né? Porque né, uma família, entre aspas, desestruturada de classe média não tem, não aparece, né? Os casos eram sempre famílias pobres, então era uma forma do Estado assumir, né, e chamar para si a função, né, pedagógica, educadora, de uma forma bastante associada, né, com uma tutela da infância pobre, da adolescência pobre. Quer dizer, a gente julga que a família pobre seria incapaz de educar seus filhos adequadamente, portanto, o Estado tutela essas crianças, tutela esses adolescentes, né? E aí o Estatuto da Criança e Adolescente tenta, né, propõe, né, uma mudança em relação a isso, só que isso gera novas contradições, né? E para mim isso ficou mais claro, por exemplo, quando eu estive justamente na Inglaterra, né? Porque foi interessante comparar o que eu conhecia da justiça juvenil no Brasil, no pós-doc, com um caso exterior. Então, assim, para eles, por exemplo, o importante na justiça juvenil é assegurar direitos sociais, porque eles entendem que os direitos civis, né, são direitos para adultos, né? Isso eu conversando com pesquisadores de lá, para entender um pouco as questões, enfim, que eram importantes para eles, comparar um pouco com o que a gente tinha aqui. Então, para nós, né, nós quando falamos de estatuto, não, garantias processuais dos adolescentes aqui para nós foram fundamentais, o Estatuto da Criança e Adolescente. Se você falar isso para um britânico, ele vai falar, olha, mas isso aproxima mais a justiça juvenil da justiça criminal adulta, porque a percepção, né, de garantias processuais, portanto, direitos civis, é que essa pessoa né, capaz, né, um adulto, né? Então, veja como, né, isso gera uma série de contradições que talvez aqui a gente não visse com tanta clareza. E aí tem, acho que a dissertação, né, do Eduardo Cornelius, que vai mostrar um pouco isso, como é extremamente contraditório aquilo que parece, né, como garantia processual. Aqui, na verdade, fica uma tensão, né? Acho que até a dissertação dele, depois publicada, chama O Pior dos Mundos, né? Fica esse jogar entre uma justiça juvenil que, por característica histórica, não só no Brasil, mas em outros casos internacionais, tem essa coisa da informalidade, né, como uma característica marcante. E, por outro lado, né, você tem na justiça criminal adulta a questão dos direitos civis processuais, que são pensados justamente, né, para pessoas maiores, né, portanto, plenamente capazes, enfim, e como o ECA acaba ficando, né, entre os dois, né, entre as duas coisas, entre a informalidade e uma aproximação com a justiça criminal. Então, eu acho que essas questões, elas são importantes, né, para a gente pensar o Brasil, talvez repensar, né, um pouco a discussão, por exemplo, que é uma das coisas que eu procurei fazer no doutorado, que é repensar, né, o nosso tema da tutela
que é uma interpretação à brasileira de direitos sociais, né, que não são percebidos plenamente como direitos, né, que é a discussão que está lá no Vanderlei Guilherme dos Santos, né, da cidadania tutelada, né, da cidadania regulada, né, como uma tutela da cidadania, e como isso, portanto, faz com que, historicamente, a nossa justiça juvenil, embora tenha, né, sempre presente uma discussão sobre a questão social, sobre direitos sociais, ou seja, está sempre direcionada principalmente para a população pobre, encontrou alternativas que foram diferentes, por exemplo, do caso inglês. Eles também estavam pensando nos filhos dos trabalhadores pobres, quando a justiça juvenil de lá foi criada. E, no entanto, o sistema deles é pensado em cima da discussão de bem-estar social, né? Ou seja, desde a sua criação, né, a justiça juvenil deles está sempre perpassada pelo problema dos direitos sociais, enquanto um problema que já se manifesta como direitos sociais aparentemente não tutelados ou não regulados, como é o caso brasileiro. O que também não significa que seja maravilhoso, mas é um pouco comparar essas diferenças. É uma questão da perspectiva, né, Liana, de como se vai orientar o próprio trabalho, né, em relação ao público. Isso. É como você pensa esse trabalho e orienta esse trabalho em relação ao público. A nossa solução, por exemplo, nos anos 90, com o Estatuto, foi um esforço de reconhecimento do adolescente enquanto um sujeito de direitos, né? E aí é interessante porque Brasil e Reino Unido caminharam em sentidos opostos, né? Porque nos anos 90, final dos anos 90, o sistema de justiça juvenil deles deu uma virada punitiva, né? Enquanto o nosso estava fazendo um esforço de ampliação de uma interpretação, né, de acesso à cidadania, de garantia de direitos, que era a partir do Estatuto. Claro que com uma série de resistências, uma série de dificuldades, uma série de contradições. Né? Liana, e o problema da violência é um problema, né, que tem afetado, sobretudo, de sobremaneira, a nossa população mais jovem, né? A gente vê que a questão que também vai aparecer no seu trabalho, a questão da violação dos direitos de cidadania dos jovens, ela acontece quase que sistematicamente, e a gente meio que espera que um milagre aconteça, né? A gente pega uma parte da população e trabalha sistematicamente por meio de violações de direitos, e depois a gente quer que eles cresçam e sejam bons cidadãos, né, que tenham bons exemplos, quando muitas vezes essas populações tiveram um contato muito precoce com situações de violência, que não são só extraordinárias, elas vão acontecendo de maneira extraordinária. Como é que, então, essa situação ela reverbera numa perspectiva de trabalho com esses adolescentes, numa perspectiva de construção da cidadania desses adolescentes? Então, você sabe que quando eu estava fazendo doutorado, eu tive o privilégio, né, de entrevistar a dona Ruth Pistori, que foi uma das criadoras da Pastoral do Menor, São Paulo. Né? Inclusive, ela estava no dia que se decidiu, né, que a Pastoral da Família criou a Pastoral do Menor, então ela me contou essa história e tudo. E ela falou que quando ela era assistente social, né? Quando ela foi trabalhar na FEBEM, lá nos anos 70, né, começo para meados dos anos 70, ali, 74, 75, mais ou menos, ela falou que ela foi fazer, né, a coisa acho que era liberdade vigiada ou já liberdade assistida no segundo Código de Menores, acho que já tinha o nome de liberdade assistida, se não me falha a memória. Que ela foi numa favela no litoral, não sei se em Santos, alguma coisa assim. Não, foi aqui em São Paulo mesmo, e que ela chegou na casa do menino e eram, assim, condições precaríssimas de moradia, né, assim, e ela me descreveu as condições, ela falou para mim, como que eu podia dizer para um menino que vivia naquelas condições de absoluta violação, né, dos direitos básicos da dignidade, né, de vida, da dignidade humana, e dizer para ele que ele tinha que respeitar a lei. Né? Então, essa fala da dona Ruth, assim, para mim, reverbera até hoje. Né? Assim, nós temos essa questão que se coloca, né, de que até hoje, entre a fração principalmente recrutada da população juvenil brasileira para o sistema juvenil,
são jovens que vivem em condições de violação de direitos, né? Então, se a gente olhar o perfil, né, a massa, né, dos jovens que estão lá no sistema de justiça juvenil, seja no meio aberto, seja no meio fechado, eles são jovens em que a violação de direitos, como você falou, não é algo extraordinário, mas é ordinário, é do cotidiano, né? E, infelizmente, essa violação de direitos hoje, ela está cada vez mais marcada pela presença maior do Estado na sua mano dura, né, do Estado, seja da polícia, né, então a gente não pode desconsiderar essa violação de direitos hoje, ela não diz mais respeito apenas a condições de moradia, a renda, a escola, a saúde, que são até indicadores que podem ter melhorado e melhoraram, né, dos anos 70, quando a Pastoral do Menor de São Paulo foi criada para cá. Mas hoje nós temos um fator importante nessa violação de direitos, que é o quanto o Estado se tornou um produtor e um propulsor, né, um catalisador de violência em relação a esses jovens. É só a gente olhar os números, né, da letalidade policial, de quantos dessas vítimas são jovens, de quantos desses, né, tiveram a experiência em relação à prisão na sua família, no seu bairro, na sua comunidade. Quer dizer, eu fiz uma pesquisa de Covid. Durante a pandemia de Covid, eu resolvi dar um tempo, né, do meu lado pesquisadora de violência jovens e justiça juvenil. Falei, não, tudo bem, eu vou fazer uma pesquisa na periferia, né? Entrei num projeto grande da Unifesp, com vários professores, diferentes campos, etc., para fazer uma pesquisa na periferia sobre o impacto de Covid. E aí, eu fiquei impressionada com a quantidade de pessoas, né, na periferia, no conjunto habitacional que eu pesquisei, que estavam vinculadas ao sistema prisional, né? Ou seja, o pai preso, é comum, entendeu? Era comum demais. E aí eu fico me perguntando o quanto também o encarceramento em massa, pelo menos em São Paulo, também não atravessa o cotidiano, né, das pessoas nas periferias, em outras cidades, enfim, em São Paulo, e o quanto isso também deixou de, né, conhecer uma pessoa presa não é algo extraordinário, era isso que eu queria dizer. Entendeu? Então, o Estado está se fazendo presente realmente na sua mano dura, e isso não está produzindo bons resultados, né? Ou seja através da violência policial, seja através da prisão. Acho que essas questões, hoje, elas precisam ser levadas em conta, né? Então, esse público, preferencialmente recrutado pelo Estado hoje, não é só mais, né, um público que tem certas características escolares, né? Ou seja, são jovens que têm um perfil de maior retenção escolar, né? Ou seja, não estão, né, defasagem idade-série, são jovens, né, que residem nas periferias, são jovens, né, cujas famílias, né, são mais de baixa renda. Quer dizer, esse perfil, de certa forma, é o perfil que a gente vê desde os anos 70, pelo menos. Isso se mantém, né? Esse é o perfil recrutado para a justiça juvenil. O que não quer dizer que jovens de outros perfis não cometam atos, né, que poderiam ser equiparados a crime, que fique claro, mas a justiça juvenil responsabiliza e visa punir esse grupo, os outros não. Só que esse grupo hoje também, infelizmente, tem agora essa característica que também é um grupo para quem a violência, não só, né, do crime, de organizações criminais, enfim, mas também a violência de Estado, não é algo extraordinário, extra-cotidiano, mas é algo que faz parte do cotidiano, que é algo que faz parte da experiência deles, né? Não só direta, mas também de onde eles estão. Então, acho que essa é uma questão que a gente precisa se preocupar, porque, de certa forma não, né? Essa questão é uma questão que, pelo menos aqui em São Paulo, tem me deixado bastante preocupada, não só como pesquisadora, mas como cidadã, né? Quando a gente vê os relatos, eles são bastante chocantes, né? Eliana, o mais grave disso parece ser que vai se fomentando cuidadosamente um sentimento de injustiça, né, no coração desse jovem, vai
passando a ideia de que, olha, eu estou dentro de uma coisa que não, né, eu faço parte de uma comunidade que não cuida, que não se faz como justiça. E isso, pelo menos aqui no Ceará, tem sido um combustível para atrair esse jovem para, muitas vezes, o interior de grupos que, como as facções, que dizem assim, olha, aqui você tem proteção, aqui você tem respeito, aqui você tem um laço de confiança que pode não fazer sentido para milhares de pessoas, mas, em alguma medida, para alguns jovens, não só vai fazer sentido, como vai mobilizar, né? E aí eu acho que esse é um desafio, né? Eu te ouvi um pouquinho sobre como, na tua visão, o Estado brasileiro, se ele está preparado, ele tem condições, efetivamente, o que é que ele poderia fazer para promover justiça para esses jovens? Né? Promover não só a justiça do ponto de vista da sua legalidade, mas um sentimento de justiça que, de certa maneira, acho que estava era a intenção do ECA. Né? Quando ele surge, vamos produzir proteção, cidadania e justiça para a juventude. Esse desafio me parece que não foi cumprido, né? Então, como é que esse Estado, hoje ele tem condições? Seria possível pensar uma agenda, pensar ações para a promoção da justiça para jovens, para repensar o próprio sentimento que o jovem tem em relação, de que um segmento da juventude tem em relação ao Estado? Olha, Luiz, sabe, o desafio é imenso, né? Porque, na verdade, por mais que tenhamos avançado, né, ainda há muitas questões relativas ao que se chama de prevenção primária, ou seja, né, de melhoras de condições da população. Então, ainda há muitas promessas, né, que precisam ser cumpridas nessa reorganização do ECA. Ou seja, né, os adolescentes, e aí eu vou pegar, né, um exemplo da minha pesquisa de doutorado, que foi nos anos, né, final dos anos 2000, começo dos anos 2010, né, o que acontece muitas vezes com a justiça juvenil, né, e eu brinco com isso no doutorado, né, que é punição com cidadania, ou seja, jovens, né, que até então não tinham parte de seus direitos fundamentais assegurados, vão ter esses direitos olhados depois que ele comete um ato infracional e vai internado, né. Então, havia casos, né, nos anos 2000, de jovens que chegavam na FEBEM, depois mudou o nome, né, em 2006 ou 2007, não, acho que é 2006 mesmo, mudou o nome para a Fundação Casa, e eles chegavam lá sem carteirinha de saúde do SUS, sem nunca terem ido ao dentista, entendeu? Com uma defasagem idade série absurda, né? Ou seja, adolescentes que estavam, sei lá, patinando ali na passagem do Fundamental 1 para o 2, entendeu? No começo do Fundamental, quer dizer, menino de 15 anos que não está, né, nem perto de estar no ensino médio, né, que é onde ele deveria estar, né, pela idade dele, jovens de 15 anos deveriam estar, se não me engano, no primeiro ano, né, do ensino médio. Primeiro ano do ensino médio, ou no final ou no nono do fundamental, para passar, enfim, para o ensino médio, e muitas vezes ele estava ali no sexto ano, no sétimo ano, ficaram presos num gargalo, né, na virada do Fundo 1 para o Fundo 2, do ensino fundamental 1 para o ensino fundamental 2, essas coisas não estavam sendo vistas, e aí você tem um trabalho enorme, né, aqui trazendo a fala, né, do Luiz Eduardo Soares, né, aquele trabalho que ele fez com o rapper, que agora eu não vou lembrar o nome, que deu até um documentário, enfim, ele fala, olha, a gente precisa disputar esses meninos com o tráfico, né, quando ele está falando do Rio de Janeiro. Quer dizer, mas o que o Estado, o que a sociedade oferecem, né, para esses meninos, né, uma dificuldade enorme que eles têm de ficarem na escola, inseridos na escola, avançarem na escola, e qual o sentido da escola hoje, né? Então a gente está com um problema maior ainda hoje, né? Se a gente olhar, os jovens hoje querem, né, o empreendedorismo, querem virar, sei lá, influencers e coisas assim. Então a gente tem uma crise maior, né, que é a crise, né, uma crise da escola pública no Brasil, que vem de muito, muito, muito tempo, uma crise de sentido da escolarização da escola, e principalmente quem enfatiza, né, a escola
no seu papel de formação, né, de trabalhadores qualificados. Hoje a gente tem uma crise de sentido aí, porque a escola, né, e a educação não é só isso, a escola e a educação são formação de cidadãos, né, então essa dimensão da educação às vezes se perde no debate e ela é fundamental. E tudo isso no mundo a gente está vivendo uma nova revolução tecnológica, né, então a gente tem um contexto hoje muito desafiador, né, muito desafiador, e que evidentemente também é nesse contexto que esses jovens, né, que hoje estão sendo recrutados pelas organizações criminosas vivem, né, e aí você tem diferentes formas aí, né, como você disse, a organização oferece segurança, ela oferece proteção, ela oferece emprego, né? Eu gosto muito da discussão que vem sendo feita, né, pela Ana Paula Galdeano, né, que retoma a discussão da OIT, que a gente tem que entender que esses jovens, principalmente os menores de idade, inseridos em organizações criminosas, muitas vezes eles estão numa situação de trabalho infantil, e de um trabalho infantil, né, assim, que tem elementos mais acentuados de risco e precariedade, né, porque trabalhar no tráfico, ou hoje talvez trabalhar em crimes digitais, por exemplo, né, que é uma nova tendência que a gente também tem que considerar, se os jovens estão sendo ocupados nos novos crimes digitais que têm acontecido e onde, né, isso abre aí um novo contexto de pesquisa para nós, ou seja, o Estado brasileiro, com o passar do tempo e as promessas não cumpridas, né, só piorou muito, ou não cumpridas integralmente, né, só piorou esse contexto em que você continua recrutando jovens de um determinado nível e grupo social para serem os jovens que serão punidos pela justiça juvenil, né? Então, eu acho que essa é uma das grandes questões que a gente precisa discutir. E aí, é claro, eles não são bobos, né? Eles percebem as coisas, entende? Eles não, né, assim. E aí, claro, existe uma percepção de que, por exemplo, ser preso faz parte, né, do processo de você trabalhar com crime, entendeu? Faz parte do trabalho, né? Então, eles têm, não sei se também, quando você conversa, se eles têm essa clareza, mas aqui em São Paulo eles veem isso de uma forma muito clara, não, ser preso faz parte, porque, né, você trabalha com isso, é comum, enfim, né, passar por esse processo. Acho que a questão é o que a gente poderia fazer, o que o Estado poderia fazer para que esse fosse um caminho, uma trajetória de vida que não fosse interessante, entendeu? Que você tivesse tantas outras opções mais interessantes que fosse perdendo, né, assim, que você incentivasse um número menor de jovens a seguirem trajetórias assim. Liana, e lá na frente, né, você deu essa desviada na sua graduação, porque você foi convencida aí para o sistema, mas lá na frente no seu trabalho você pesquisou a prisão, né, e aparece esse tema da prisão durante o período da Covid, né, então, como é que foi, como é que você, né, chega agora eu vou pensar a prisão, e num momento que, do meu ponto de vista, é extremamente desafiador, né? A Covid-19 ela teve efeitos sociais que talvez a gente ainda não tenha nem começado a entender, né? E talvez a gente nem tenha compreendido ainda o quanto, né, essa experiência afetou a nossa sociedade. Como é que foi olhar para a prisão, então, nesse período tão delicado e tão difícil da nossa história? Então, na verdade, o que aconteceu foi que eu tentei fugir do tema, como eu disse, né, eu fui estudar o impacto da Covid nas periferias, né, na região metropolitana de São Paulo. E aí eu fui surpreendida pelo tema da prisão, né? Eu realmente não esperava que a prisão tivesse se tornado uma referência simbólica do cotidiano das pessoas. Mas se a gente parar para pensar, eu pessoalmente não conheço ninguém que está preso ou foi preso do meu círculo pessoal, né? E, no entanto, isso foi muito comum, né? No conjunto habitacional, né? Onde eu fiz a pesquisa, e isso também foi um tema recorrente em outros territórios, né? Que essa pesquisa de Covid ela foi feita em vários territórios da região metropolitana de São Paulo. E isso chamou a nossa atenção, né? Como, assim, ser mulher de preso, filha de preso,
conhecer o seu vizinho, o vizinho que está preso, se tornou algo muito parte, né, do dia a dia dessas pessoas, né? E aí depois eu tive uma aluna que fez uma pesquisa sobre a questão das visitas, né, como ficaram as famílias dos presos, porque com a Covid, pelo menos aqui em São Paulo, as visitas presenciais foram suspensas, e aí depois de um tempo foram retomadas com ligações de vídeo, né, por algum tempo, enfim. Então, ela fez, a Bruna Stein, né, fez essa pesquisa sobre esse período de suspensão das visitas e como as famílias lidaram, né, como isso significou, né, uma tensão ainda maior, né, para as famílias de presos, que eram famílias como as que eu estava, por acaso, me deparando na minha pesquisa sobre Covid. Eu não estava buscando famílias de presos, né, estava buscando como as pessoas na periferia estavam vivenciando o impacto da Covid. E esse processo para ti, o que é que ele significou quando você se depara com essa situação inesperada? Eu acho que isso é uma coisa que o pesquisador, a pesquisadora, ela tem que ter essa sensibilidade para justamente entender esses momentos, né, que a tua carreira nos conta, né? Momentos em que, olha, aqui tem uma curva, tem uma volta para cá, tem um passo para cá, do ponto de vista também do teu trabalho, das metodologias, da caminhada, o que é que isso significou? Olha, em termos né, de caminhada, metodologias, como pesquisadora, né, o que eu sempre falo para os meus orientandos é que você tem que se abrir para o campo, você tem que olhar as coisas que o campo te apresenta. Né? Quando eu estava fazendo o meu doutorado, por exemplo, eu peguei justamente o período em que o meio aberto foi para a pasta da assistência social, né, integra o SUAS, né, que é o Sistema Único de Assistência Social, e que isso foi implantado em São Paulo. E junto a isso, aqui em São Paulo, os serviços de medidas em meio aberto foram conveniados, né, com entidades sociais. Então, assim, por conta desse caminho que estava acontecendo, né, com o meio aberto, eu tive que atrasar o meu campo em 1 ano, porque eu não tinha, estava tudo em transição. Eu falei, não dá para eu entrar no campo agora. Eu tive que atrasar o campo de pesquisa em 1 ano, né, até a coisa minimamente se organizar, os convênios se organizarem, os serviços se instalarem, passarem, né, da Fundação Casa para a Secretaria de Desenvolvimento Social de São Paulo, e dali eu tive que estudar movimentos sociais, sociedade civil, para entender por que aquelas entidades que eu fui pesquisar eram tão diferentes. Né? Uma tinha mais um perfil, né, de uma nova filantropia, e a outra era um pessoal todo engajado, com base em movimento social. Então eu tive que, né, correr atrás de entender reforma do Estado, né, para entender por que esse serviço tinha sido passado via convênio com a sociedade civil. Tive que estudar, né, sociedade civil, movimentos sociais, filantropia, para conseguir entender aquilo que o campo me mostrou, né, que era aquilo que estava acontecendo. E aí agora na pesquisa de Covid, na verdade, o que eu achei interessante foi que eu ri da minha ingenuidade, né? Porque, assim, eu li muito Albas ao Lar, né? Eu li A Máquina e a Revolta, perdi a conta de quantas vezes eu li A Máquina e a Revolta. E ela observou isso, acho que nos anos 70, né? Que é feita a pesquisa da Alba na Cidade de Deus. E realmente, ela foi lá estudar, né, organizações populares, né? Futebol e organização local da escola de samba, e se deparou com a questão da violência. E aí eu ri da minha ingenuidade e falei assim, não, tudo bem, eu na São Paulo dos anos 2020, acho que eu vou lá, né, estudar a Covid na periferia e não vou me deparar com a questão da violência. Né? Então, na verdade, eu achei que eu fui meio ingênua. Por outro lado, o que me preocupa, né, e aí até onde foi, né, onde está hoje a minha reflexão sobre essa experiência, sobre a pesquisa de Covid, de novo, o problema das promessas não cumpridas, né, da redemocratização, né, o quanto nós avançamos pouco
nas experiências de democracia para populações das periferias. Né? Às vezes fica parecendo uma discussão de democracia, às vezes eu me pergunto se não fica parecendo uma discussão de pessoas intelectualizadas da classe média alta, entende? Isso não se tornou uma experiência do dia a dia das pessoas de diferentes níveis e classes sociais no Brasil. E aí, quando a gente olha para a periferia, de fato, é uma promessa não cumprida, né? O quanto, pelo menos aqui em São Paulo, o quanto, de fato, o Estado, pós-redemocratização, ofereceu formas e alternativas de administração e mediação de conflitos. Né? Então, quando a gente vê, por exemplo, quais foram as respostas do Estado que eu vi para essas pessoas? Né? Polícia e prisão. Né? Então, a única forma de administrar conflitos é manter essa população controlada e não se importar com os conflitos que eles vivem no dia a dia deles, por exemplo, né? Entre moradores e membros de organização criminosa, que os moradores, né, é um pouco aquilo que o Machado da Silva fala, né, sobre a sociabilidade violenta, né, esses moradores que são silenciados, né, que tem que calar e aceitar as ordens das organizações criminosas. Que resposta que o Estado deu para isso? Nada, pelo menos aqui em São Paulo, nada. A resposta do Estado é, assim, para esses moradores, assim, eu fiquei muito preocupada com as coisas que eu vi, porque as alternativas estão, ou você recorre à organização criminosa, né, não pode necessariamente, né, mais difícil recorrer à polícia, porque a polícia vê todos como suspeitos automaticamente, ou então vai preso, né, vai para a prisão. Quer dizer, quais são as respostas? Eu acho que essa é a pergunta, né, quais são as respostas que nós, enquanto sociedade, damos para a mediação de conflitos nas periferias, que não sejam essa resposta punitiva, né, que é polícia e violência policial e arbitrariedade, ou prisão. Liane, eu acho que você já engajou na nossa pergunta de 1 milhão, certo? A gente vai sempre, estamos caminhando agora para o final do nosso episódio, e a gente sempre tem uma pergunta de R$1 milhão, onde os pesquisadores são obrigados a responder, né? Você não tem como dizer, exatamente, né? Então, a pergunta é, como que a partir da tua experiência, o que você sugeriria para transformar a realidade de violência no país? Quais seriam os caminhos para as políticas de segurança pública e justiça no campo democrático? Nossa, realmente é uma pergunta de 1 milhão. Mas eu acho que é um pouco esse caminho que eu tenho pensado. Eu acho que a gente precisa repensar, e eu acho que é interessante, talvez, retomar, né, enquanto agenda de pesquisa, o problema da administração de conflitos. Né? Como esses conflitos são administrados, como eles poderiam ser administrados de outras formas, que não seja a forma mais repressiva, né, ou mais punitiva nesse sentido, né, de polícia e prisão, né, assim, que outras respostas poderiam ser dadas, porque ao longo dos anos, pelo menos aqui em São Paulo, tentou-se algumas outras possibilidades que, na verdade, acabaram não indo para frente, né? Então, eu acho que a gente precisa repensar essa questão da mediação de conflitos para tentar dar outras respostas, né, de acesso à justiça, né, que não sejam via essa justiça criminal mais repressiva, mais punitiva. Muito bem. E o que é que a pesquisadora Liana de Paula, depois de todos esses anos de experiência, teria para dizer para jovens pesquisadoras que estão agora interessadas em entender questões relacionadas à segurança, justiça, juventudes? Qual é a sua mensagem para essas pesquisadoras que estão começando aí a sua carreira? Olha, eu acho que é um tema muito rico, muito interessante. Eu acho que há vários desafios. Também acho que a gente precisa ter muita calma, né? Respirar, é o que eu falo aos meus orientandos, calma, respira. Porque às vezes há uma certa tensão, assim, porque é difícil fazer pesquisa de campo, e esse, né, de modo geral, mas esse tema no Brasil é particularmente quase que um ateróico, né? É muito difícil a gente conseguir
acesso, é muito difícil a gente conseguir bons interlocutores, pessoas que realmente queiram falar com a gente. Então, muitas vezes a gente tem que aprender a analisar o dado, por isso que colocar uma respira, é o dado que o campo te dá, quer dizer, as pessoas não quererem falar com você é um dado, né? Então, a gente precisa entender por que as pessoas não querem falar. Por que é tão difícil conseguir uma entrevista com um policial, por exemplo? É difícil pra caramba conseguir entrevistar policiais. Ou é difícil conseguir entrevistar pessoas que passaram pelo sistema socioeducativo e seguiram vidas não infracionais, ou pessoas que passaram pelo sistema prisional e não reincidiram. Né? Então, assim, a gente tem uma série de dificuldades aí postas pelo campo, muitas vezes, para quem não é morador de uma determinada comunidade, às vezes é difícil começar a fazer pesquisa, abrir o campo ali, começar a transitar, ser conhecido, enfim, não é um campo simples, né, de ser feito, as pesquisas, elas têm, né, diferentes níveis de complexidade, que eu acho que hoje são acrescidos, assim, para os pesquisadores, né, o que eu posso dizer é que é um tema importante para o país. Eu acho que um dos grandes entraves, e aí, né, assim, pensando a partir de vários autores, né, e vários autores importantíssimos, né, da área de sociologia da violência, esse é um entrave ao avanço da democracia no Brasil, o tema da violência, o tema da justiça, o tema da segurança pública, né, se a gente pegá-los num bloco. Esse é um dos pontos onde, se a gente for olhar, realmente o Brasil avançou muito pouco para dar à sua população uma experiência democrática de fato, do dia a dia, né, de uma percepção de você viver numa sociedade democrática. Né? Então, acho que é um tema apaixonante. Por isso que a gente tem, né, uma contribuição a dar e pontos para discutir uma relação, né, com o debate público e uma relevância, né, importante para a sociedade brasileira. Eu acho que tem dificuldades, mas eu também acho que, no geral, né, tem uma coisa que eu acho muito interessante, a gente tem muita solidariedade, né, e muita cortesia acadêmica entre pesquisadores, a gente se ajuda muito, porque é um campo difícil de se fazer, né, então a gente tem aí um espírito, né, de ajudar uns aos outros, os pesquisadores, um passa contato para o outro, né, dá apoio, enfim. Eu acho que para nós, assim, o que é mais difícil, pelo menos para os meus alunos e para mim, tem sido o CEP, né, que é o Comitê de Ética em Pesquisa, que tem uma cabeça muito da saúde e não entende o que a gente faz, né, assim. Então, eu acho que esse é um dos desafios, mas, né, digo para os jovens, né, que estão entrando agora, que estamos juntos né, para enfrentar esses desafios. Maravilha, Liana. Bem, e assim, a conversa foi muito boa, mas assim a gente chega ao fim de mais um episódio do INVIPS Podcast, e hoje conversamos com a professora Liana de Paula sobre questões relacionadas à violência, poder, segurança e justiça e juventude aqui no Brasil. Muito obrigado, Liana, pela sua participação. Eu que agradeço, Luiz Fábio, o convite, agradeço a equipe do INVIPS e do LEVE, a oportunidade de estar aqui com vocês gravando esse episódio do podcast. Até mais. Até mais, Liana. E antes de fechar, vale aqui um agradecimento mais que especial. O INVIPS Podcast só acontece graças ao trabalho cuidadoso de produção e edição de Bianca Lima. Gratidão, Bianca, por todo o cuidado e dedicação que você tem dado aqui ao nosso podcast. E se você curtiu esse episódio, compartilha com amigos e amigas e com quem mais possa se interessar por essas discussões. Aproveita também para seguir a gente nas redes sociais, assim você fica por dentro das novidades e nos ajuda a seguir fortalecendo esse espaço de diálogo. Obrigado pela sua escuta e companhia. A gente se encontra no próximo episódio com mais reflexões sobre os fenômenos do crime, da violência e da segurança pública. Temas que dizem respeito a todos nós. Até lá!